Olá, estamos de volta em mais uma reunião da Fábrica de Software Júnior, mais uma aula, na verdade, referente ao Laravel, ao cadastro de aluno. Nós vamos fazer o cadastro de aluno completo, com formulário, incluir, alterar, excluir. Nós vamos fazer alguns aperfeiçoamentos durante esse processo, certo? Nós estamos aqui com a presença do Douglas, do Jason, Guilherme, Kelvin, Luiz, Olímpio e o Ramon. E com o tempo vai aparecendo mais pessoas. Toda vez que alguém entrar nessa reunião, vai aparecer o nome dele aqui nesse canto, onde meu mouse está passando. E isso para ficar gravado, porque eles vão receber horas complementares. São alunos do IESBS e egressos, como o Jason, como eu, que estamos dando apoio aos alunos para que possam ter maior experiência e capacitação ao mercado de trabalho, certo? E hoje também eu consegui colocar aqui o bate-papo, então quando eles fizerem perguntas, quando conversarem, já vai aparecer aqui pra gente. Ao invés de ficar aparecendo que está passando algum recado, vai aparecer aqui e fica mais fácil até de comprovar as horas complementares e da interação com o vídeo, certo? Vou deixar minimizado, sempre que atrapalhar eu removo, mas quando alguém falar, eu puxo de novo para cá. Assim que acionar, qualquer pessoa falar alguma coisa, eu puxo para cá, mostro antes de responder, ok? Hoje nós vamos falar de alguns detalhes interessantes. Nós vamos corrigir essa tela, que essa aqui é a tela inicial do Laravel. Eu removi os nomes que ficavam aqui, os links para ir para o site do Laravel. E coloquei o link de cadastro de aluno, que é o cadastro que nós fizemos. Aqui é aluno. Nossa tabela está aqui, ainda está muito xoxa, na minha opinião, muito fraquinha. Falta algumas coisas, mexer com cores, com aparência, certo? Então, para hoje, nós vamos mexer com uma navbar, vamos colocar uma navbar com drop-down. E aí vocês vão descobrir o que é um drop-down, o que é uma navbar, como colocar, como utilizar. Nós vamos reorganizar o código, porque se olhar o nosso projeto aqui, nas nossas views, nós temos aqui uma página Welcome e nós temos aqui uma página de aluno, onde mexe com as coisas de aluno. Nós vamos fazer um template, onde todos os botões ficarão lá, onde nossa navbar vai ficar nesse template. Nós vamos fazer uma página da home, onde pode colocar mensagem, ou seja, toda vez que alguém entrar na reunião, alguém aparecer na nossa... Toda vez que entrar pela primeira vez no nosso sistema, ele vai para aquela página, é a página inicial do nosso software, certo? Nós vamos mexer com um formulário, vamos colocar um botãozinho aqui de fora aqui assim, de inclusão, certo? Dentro desse botão de inclusão, ao clicar vai para o formulário. Nós vamos reorganizar essa tabela aqui, colocá-los dentro de uma... Esqueci a palavra, de um painel. Dentro de um painel, um branquinho, tudo, para ficar bem organizadinho. E já colocar de forma que vai funcionar no celular, tablet. Nós vamos já mexer com esse redimensionamento. Ou seja, quando eu minimizar aqui assim, não vai ficar uma coisa tão horrível. Ele vai ficar um negócio mais trabalhadinho, certo? Mais bonitinho. Então vamos lá. Primeira coisa é escolher o que nós vamos fazer. Vamos começar pela navbar, ok? Aqui na view, eu vou colocar um template, uma nova pasta, para organizar. Com o nome template. Certo? Essa welcome aqui, eu vou remover. Eu vou até deixar aqui por enquanto, depois eu vou remover. E dentro dessa template aqui, eu vou colocar um HTML, onde fica a nossa navbar. Do tipo nav.blade, vamos trabalhar com blade ainda, .php. Adicionando ao GitHub, nós conversamos sobre GitHub offline, então aí já seria outro grupo de videoaulas que nós possamos pensar depois, trabalhar num segundo momento.
para que fique gravado aqui na fábrica. Adicionei. E agora vamos buscar a nossa navbar. Qual o tipo de navbar que nos interessa? Como nós estamos utilizando o Materialize, nós iremos aqui em documentos aqui. Vamos procurar navbar. Salvo engano é componente navbar. Ok, aí ele nos dá alguns exemplos. Exemplos onde o ícone fica alinhado à direita. Onde o ícone, os botões, aliás, ficam alinhados à esquerda. E a logomarca alinhada à direita. Onde a logo fica centralizada. E assim por diante. Certo? E aí para você saber quais que existem, qual utilizar essas coisas, o ideal seria você jogar todos eles no seu código e olhando qual que se adapta a você. Aí você vai conhecer todos e saber qual que é melhor, qual que você decide utilizar. Nesse caso, eu decidi que nós vamos colocar algo para mobile. Então nós vamos copiar essa nave aqui. Copiar. E vamos jogar aqui no nosso código. Ok? Ele ainda não vai funcionar direito. Ah, um detalhe, nós temos que adicionar, né? Então, para funcionar direitinho, antes de simplesmente jogar, nós já colocamos aqui a nossa navbar. Já está aqui nessa parte, certo? Porém, nós vamos mexer agora com o layout do nosso código. Então, vamos preparar aqui um layout. Vou criar aqui um blade. E assim, tudo que eu jogar nesse layout, eu quero que ele replique em todos os lugares. Ou seja, se eu vim aqui nesse layout e falar assim, HTML, vamos fazendo e falando, HTML, fechei, baixa, vamos para o cabeçalho, e vamos colocar um título, teste. Então, toda vez que eu chegar aqui na minha index, por exemplo, e ao invés de eu colocar tudo isso aqui, ó, todas as páginas eu tiver que colocar essas informações aqui, eu vou fazer assim. Vou colocar um arroba extend layouts.app. Então, só de fazer esse arroba extendslayout.app, ele já vai estender esse nosso código desse layout, desse app que está aqui. Ele já vai escrever teste na nossa página, no nosso cadastro de cliente. Aqui em cima, ele já escreveu teste, tá vendo? Isso porque eu vim aqui e coloquei teste nessa parte. Você pode ver que nossa tabela ela ficou feia de novo. E isso é simples. Eu deletei daqui a nossa tabela, os links do Materialize. Ou seja, aqui ele está linkando o nosso Materialize. Resumindo, se eu deixasse desse jeito, toda a página que eu criar, eu tenho que colocar essa informação aqui. Então o que nós estamos fazendo é automatizando, nós estamos colocando essa informação em um só lugar e estendendo para todos os outros. Para quem mexe com PHP puro, seria o include, certo? Então, nesse nosso caso aqui, o app já faz isso. Beleza. Mas aí, se eu for no app e deixar somente o app, ele vai escrever teste em todas as páginas. Como é que eu resolvo isso? Muito simples. Eu vou vir aqui nesse local de teste e vou colocar arroba e eld. E vou colocar aqui título. Você pode colocar o nome que você quiser. Eu gosto do título porque é o que nós estamos querendo fazer.
Então, quando eu vim aqui nessa index, vou remover de novo isso aqui. Certo? E vou colocar aqui nessa nossa index. E é o título recebe aluno. Salvo engano assim, deixa eu testar aqui, atualizar. Não. Assim, é porque não é yield aqui. Yield é quando você está fornecendo. Quando você está pegando essa informação é sections. Section. Então, section aluno. Então, se eu atualizar aqui agora, ele já não vai escrever teste, ele vai escrever aluno, certo? Isso significa que se eu vier aqui em cada lugar, escrever aqui, listagem de aluno. Aqui. Aí na segunda página, na outra página, eu vou vir aqui de aluno, criar uma nova página, PHP, vou colocar formulário, form.blade. Nesse form.blade eu vou colocar @extend, traço, no caso, layout.app. Fechei. Section. Título, vírgula, formulário de aluno. Assim nós estamos deixando dinâmico a informação. Vou criar aqui a rota do formulário de aluno que nós conversamos. Ainda tem alguma dúvida sobre a rota, pessoal? Deu para tirar as dúvidas, tudo direitinho? Nós temos a rota. Massa. Nós vamos criar aqui agora. Então beleza. Se ainda tiver dúvida sobre a rota, pode falar comigo, tá? Só mandar um e-mail, essas coisas. Então, vou criar aqui barra formulário. Form, né? Barra form, que é form.blade, certo? Ok. Vou permanecer aqui, vou colocar aqui novo. Aluno barra form. Ponto for. Na controller, eu vou criar uma public function novo. É um novo aluno. Eu quero demais com ponto e vírgula, né? Return, view, aluno.form. Que ele vai retornar para o formulário vazio. Então isso significa que se eu vier aqui e der um F5, ele vai aparecer aqui em cima no título listagem de aluno. Mas se eu for para o aluno barra form, ele já vai mudar aqui em cima para formulário de aluno, tá vendo? Então fica dinâmico essa informação, fica mais fácil de resolver. Então coisas que nós deixamos dinâmicos aqui agora, dinâmica agora, e que torna mais interessante o nosso código, até mais agradável para o programador. Ele não tem que ficar colocando a mesma coisa em todos os lugares, ele coloca em um lugar. Quando for fazer uma manutenção desse software, por exemplo, você não vai ficar... eu vou mudar o botão, por exemplo, para mudar de Materialize para Bootstrap. Eu quero remover o Materialize agora. Você vai ter que passar em todas as 50 páginas removendo. Dessa forma você vai remover em um lugar e todas as outras já ficam do mesmo jeito, ok? Então você vai ter que colocar aqui um extend do layout, que nós vamos mexer daqui a pouco, que está aqui, certo? Colocamos só o título de exemplo. E você vai colocar um section, você vai falar que nesse local é a seção título. Esse nome aqui é o nome que eu dei no layout.
título. É esse nome que eu escolhi aqui agora, ok? E na frente você vai colocar vírgula, o título dessa página. Automaticamente é uma variável, ele vai receber essa informação. Então nós não precisamos mais do body aqui, ok? E nós não precisamos mais fechar. No nosso formulário, então, na nossa página, aqui nós vamos deixar só o que interessa. A página em si, propriamente dita, ok? Já no nosso layout, nós vamos vir aqui, ó, criei isso aqui, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte, tá? Coloquei aqui o título. O que mais que nós precisamos, galera, para funcionar direito? Vamos participando aí. O que mais que nós precisamos para essa página de HTML aqui? Para home, para funcionar uma página. Além do título, além só o título que eu coloquei, né? Os botões de enviar e cancelar. Mas essa aqui seria a nossa página principal. Por exemplo, aqui na nossa index que nós fizemos o corpo, boa. O corpo é uma coisa. Aqui na nossa index nós colocamos algumas coisas que eu deletei aqui. Então vamos participando. Vamos lá, o corpo. Corpo, vamos colocar aqui o body. Beleza, o que mais? Os botões de enviar, cancelar, essas coisas nós vamos colocar no formulário. Aí já é uma coisa específica do nosso form, tá? O conteúdo, a section é a seção lá onde será utilizada. Aqui nós estamos fazendo o layout. Então, beleza, para conteúdo, nós vamos falar que tudo que estiver aqui dentro desse body, eu vou fazer uma separação. Vou colocar aqui o header, que é a parte superior, certo? Vou colocar aqui o main, que é a parte do corpo ali que nós vamos colocar. E vou colocar aqui, deixa eu ver, vou colocar aqui o footer. Então nós estamos separando, aqui vai ser a parte de cima, aqui vai ser o conteúdo e aqui vai ser o nosso footer. Como foi falado aqui o conteúdo que o Luiz falou, nessa parte aqui eu vou colocar assim, arroba e nunca sei escrever esse trem. Conteúdo. Beleza, só isso. Então tudo que tiver lá como section conteúdo, o sistema automaticamente joga nesse lugar aqui. Ele já preenche este campo aqui do nosso HTML. Então agora que parou, entenderam o yield aqui? O yield? Ótimo. Então com o yield nós conseguimos jogar esse conteúdo aqui. Não vou ter que fazer essa estrutura toda vez que eu quiser. Toda vez que eu quiser criar uma nova página, eu tenho que fazer essa estrutura. Isso não vai acontecer no nosso código, certo? Nós vamos fazer a estrutura uma vez e quando eu precisar, eu vou estender desta página. E vou informar na hora que estiver estendendo, a partir daqui começa o conteúdo. A partir daqui terminou o conteúdo. E assim por diante. Agora, que mais? Eu ainda sinto falta de alguma coisa. O que vocês conseguem lembrar aí que está faltando? Como que é uma página HTML? O que é necessário para uma página HTML? Isso, mas nós já colocamos o título, né? Aqui, tá aqui. Nós estamos fazendo o esqueleto. A section e a informação do título nós vamos fazer na página aqui, nesse local, ok? Para o esqueleto, por exemplo, vamos lá. Se eu colocar um C cedilha dentro do conteúdo, vai aparecer no meu HTML perfeitamente? Será? Por que não, Guilherme? Como que eu coloco o TF8, Jason?
Como é aqui? É meta? Isso aí, o que eu tava faltando, que era o TF8. Agora a parte dessa parte de cima aqui, o que que vai aparecer nessa parte de cima? O que que vai aparecer no nosso cabeçalho? Ou seja, quando eu abrir a minha página aqui, essa parte de cima aqui, onde o mouse está, onde aqui está escrito w3school.com, o que que vai aparecer aqui? Qual texto? Que tal isso aqui? Vou jogar o nosso navbar ali. Ok? Então se eu vier aqui, ele já vai dar uma certa diferença. Já trouxe aqui a nossa navbar. Bonita, né? Cadê nave? Tá aqui. Ele trouxe tudo que tá aqui. Se você observar SASS, Components, JavaScript, Mobile, tá tudo aqui, ó. SASS, Components, JavaScript, Mobile. Agora, por que ela está tão feia desse jeito? Vamos lá descobrir. Quando nós jogamos a logomarca aqui, ele vai falar detalhes dessa logo, essas informações aqui, vai ensinar a utilizar. Só que para funcionar corretamente, nós precisamos de uma inicialização, nós precisamos ativar utilizando esse JavaScript. Então eu copiei ele aqui no app, na hora que vai carregar. Script, function, vamos ver se era só isso. Não, tá de birra, de pirracinha. Ah, tá. Também não pensei. Justo, Luiz mandou bem, Luiz. Ganhou a caixa de chocolate aí pro Orion. Eu vou ligar pra ele avisando pra ele te entregar essa caixa, falou? Faltou esse detalhe. Eu vou voltar aqui do jeito que estava. E nós vamos adicionar os links aqui, ok? Então, vamos aqui no web. Navbar começando, onde nós aprendemos a utilizar. Que ele falou, olha, aqui o link, aqui a instalação, esse aqui. Esses links. Vou jogar esses links aqui. Agora esses aqui. Vou jogar aqui. Antes da navbar, joguei os links, então ele já passa a reconhecer no nosso formato. Sets. js.min. Se tu não fala, Luiz, ia ficar a vida inteira aqui batendo cabeça nesse trem, viu? Poxa, eu tô perdendo meio ponto, um ponto, daqui a pouco não sobra nada. Ui!
Ah, apareceu aqui agora o botãozinho, tá vendo? De alguma coisa, né? Já começou a reconhecer. Deixa eu ver se reconheceu a tabela. Eu vim aqui no app, coloquei a função e depois deletei, né? Na hora que estava fazendo os testes. Então tenho que dizer aqui que isso é uma function. O que mais está faltando? Ctrl Shift I. Vamos ver se ele dá alguma mensagem de erro. Aluno. Não está reconhecendo. Talvez a ordem. Não deu erro. "404 not found". Não está achando o CSS min. Materiais.min. Assets. JS. Ref. Rapaz, alguém falou isso aí, eu não dei atenção, né? Tu falou isso aí, eu nem dei atenção. Tô aqui preocupado que não apareceu o negócio. Na verdade, todo mundo falou, né? Muito bom, Luiz. Então, removeu o erro. 0 erros aqui. Ctrl Shift I. O 404 sumiu. Estava lá. Vou tirar isso aqui para não ficar mostrando muita coisa. Erro de processamento de valor, essas coisas que não estão sendo utilizadas, eu vou tirar. Nos interessa agora o JavaScript. Ok? A tabela começou a aparecer. E agora tem a estrutura da navbar. Então, beleza. Num site, vamos no exemplo de um site aqui. Eu criei uma div row, então eu tenho uma linha que vai ocupar o meu site. Nessa linha aqui eu vou criar uma divisão para eu colocar a parte superior do site, ou seja, a navbar. Então eu vou inserir a navbar e eu quero também os botões. Vou inserir aqui alguns botões. Eles vão ficar do lado de cá. Aqui são meus botões, ok? E aqui
inserir uma coluna à direita. Mesclar, mesclar, mesclar. Beleza, aqui eu fiz a estrutura de um site com divs. Beleza, eu fiz uma estrutura aqui de div com tabelas, que basicamente, na hora que nós vamos utilizar o sistema que nós colocamos a div, basicamente nós estamos falando dessas tabelas. Entende? Então, a partir de agora, deu para entender aí? Quem foi que falou que não conseguia? Que não sabia? Guilherme, você falou que não sabia, então deu para entender mais ou menos o que é uma div? Eu falei de uma forma bem grossa, bem direta, bem assim, para poder ficar de forma, não sei nem se existe essa palavra, mas entendível, de forma que dê para entender. Mas basicamente é isso que nós fizemos, invisível, bem visível lá. Quando você coloca div, ele vai lá e coloca uma linha, porque você colocou wall. Quando você cria uma div e coloca call, ele faz as colunas, ele faz os quadradinhos, igual eu mostrei aqui ele faz isso aqui, ó. Isso aqui é uma call, certo? Então eu vou criar uma div, que é uma linha, na nossa tabela. Minimizo aqui. Vou vir aqui uma div, que é uma class row. Ok? Então eu fiz... O que eu fiz aqui? Eu fiz a primeira linha, desse jeito. Dentro dessa div aqui, eu vou criar uma div, que nesse caso eu vou querer que ocupa a tela inteira, então vai ser call S12, quando for small, M12, quando for médio, L12, quando for large. Ou seja, se eu não colocar nada disso aqui, ele vai assumir 12. Então eu costumo colocar S12 aqui do celular e pronto, não coloco os outros, que ele já vai assumir a tela inteira. Vou pegar essa nossa tabela e vou jogar aqui. Vamos ver como é que ficou por enquanto. Quase nenhuma mudança, certo? Agora eu vou jogar o card, que está aqui. Ele está me falando que se eu colocar card e a cor do card que eu quero, eu vou colocar só card mesmo, que eu quero ele branco. Que vai ser uma outra div. Div class card. Tá vendo? Dá pra ver essa borda aqui do card. Dá pra ver que deu diferença aqui no card. Beleza, esse aqui já vai agradando um pouco mais. Só que agora ele está em cima do card aqui, ó, tá vendo? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma separação. Eu vou colocar outra div dentro desse card. Primeiro deixa eu ver o que o Materialize quer. Card Content, que é o conteúdo do card. Aqui é o título do card. E Action, que seriam os links que ficam na parte de baixo. Então tem outra div com Card Content. Div class card content. Lá ele colocou que a letra seria branca. Para mim, vai continuar do jeito que está. Porque o nosso card não é dessa cor dele, para a letra ter que ser branca. Então, agora já separou o card.
Já deixou mais organizado e já disse que esse aqui no meio é o conteúdo. Só que esse conteúdo ainda não me agrada. Ele ainda está vindo aqui no final. Eu sou xarope demais com essas coisas. Então vamos lá. Nesse conteúdo, eu vou colocar uma div class call s10 offset s1. O que significa isso? Ele vai ocupar 10 espaços da tela. Aqui a tela aqui é 12. Onde está o L aqui é 12. Até aqui onde está o risco aqui é 12. Eu estou falando que ele vai ocupar apenas 10 e ele vai colocar offset. Ele vai colocar um no início e um no final. Ou seja, eu vou centralizar essa div. Vamos ver como é que vai ficar. Ou se eu exagerei no tamanho. Não ficou legal não. Eu vou vir aqui e vou colocar aqui 10. Mas aí eu acho que eu estou mexendo no card, não na nossa tabela, né? O que vocês acham desse jeito aí? Ficou ruim? Ficou bom? Com card assim, com esses dois, com esse umzinho aqui do lado de fora, umzinho do lado de fora, vocês preferem que ocupe a tela inteira? Por exemplo, vou remover aqui o offset. Vou remover o offset, vou colocar aqui 11, para vocês verem a diferença. Tá vendo? Ele ficou bem no canto aqui o card e aqui ficou um para fora, ou seja, do 11. Então tá beleza com offset, né? Legal. Esse nosso, dentro do conteúdo, eu vou fazer duas divs. Duas não, já está no conteúdo mesmo, eu vou só jogar aqui depois da tabela o nosso botão. Qual botão utilizar? Qual que fica melhor, Guilherme? Qual que é o outro? Beleza, então, vou deixar com offset. Tá aqui. Vamos ver no celular como é que ficou. Viu como ficou horrível no celular? Então vamos arrumar, né? Se vier aqui na nossa table, nós temos uma tabela que ele redimensiona com o celular. Responsive. Então nós vamos colocar que nossa tabela aqui é responsive. Difícil assim. Aí ele vai correr pro lado aqui. Quando tiver outros, vai aparecendo assim. Tranquilo? Ficou melhor? Ou ficou pior? Certo, agora o nome. Coloquei esse nome aqui em H1. Só que eu estou achando exagerado o H1. Tanto aqui, que está gigante, quanto aqui. Está muito grande. Eu vou mudar isso aí para H4. O que vocês acham de 4? Vamos ver? Acho que fica melhor, viu?
alunos e aqui alunos. Beleza. Fora do card, aqui do lado de fora, ou depois na tabela, nós vamos colocar um botão. Agora vê para mim aí qual botão vocês querem. As opções que nós temos, desse que coloca o dedo, aí por exemplo, você colocou o mouse em cima, ele aparece excluir, alterar, incluir, tá? Eu acho que não iria legal para isso, ia ser legal para algo que é geral. Por exemplo, o excluir, eu quero excluir esse daqui, então eu vou clicar no botão excluir aqui, que nós vamos colocar depois, o incluir aqui. Então, mas tem essa opção aqui. Temos essas opções aqui, que você clica e ele dá essa piscada, que ele está dando aqui, que você coloca o ícone do lado esquerdo ou direito, ou sem ícone. Temos esse aqui, que é o botão flutuante aqui. Tem o horizontal, que é igual a esse aqui que cresce para cima, ele vai crescer para o lado esquerdo. Esse aqui, que quando você clica ele abre. Esse aqui, se põe o mouse em cima, ele vai. Esse aqui, quando você clica, ele abre. Esse aqui, que é bem legal. Submit, que é de clicar e ele pisca. O botão maior, é aquele primeiro, só que maior. Os botões, quando estão desativados, ficam assim. E aí, o que vocês acham? Eu coloco um... Que tal esse flutuante aqui? Esse aqui. Mas não com esse tanto de coisa... Esse aqui, ó. Seria esse aqui. O que acha? Ou prefere um desse aqui, simplesinho, normal? Então, se eu jogar esse flutuante aqui... E já vou deixar com o ícone do maisinho, que é o ADD. E pode colocar na cor que você quiser. Já está o ADD aqui. Aqui está sem classe. Eu vou colocar aqui green, por exemplo. Só para você saber que, apesar dele estar vermelho aqui, nós colocamos a cor que for da nossa vontade. Ficou aqui, tá vendo? Green. Se eu remover o green, ele fica vermelho. Esse local aqui ficou bom. Jogo para o lado direito. Para que lado que eu gosto? Que eu gosto não, que eu jogo? Tá bom, Guilherme? Assim? Vocês entenderam o que eu fiz para o botão ir para o lado direito? Ótimo. Não? Poxa, Dog Fame. Então vamos lá. O que eu fiz? Eu criei uma div, eu criei uma linha fora da tabela. Criei uma nova linha aqui fora da tabela. Certo? Coloquei o nosso botão. Coloquei com o ícone ADD. Ou seja, se não fosse ADD, se eu quisesse um ícone do lápis, eu poderia jogar esse border color aqui e aí ia aparecer o lápis. Certo? É só mudar esse nome aqui conforme está lá. Já ficou aqui do lado direito. Então como é que eu fiz, Doug? Criei aqui o ícone, criei o botão, eu vim aqui e coloquei a classe alinhamento à direita, alinhar à direita. Isso, dá para fazer de várias maneiras. Então na hora que eu coloquei essa div alinhar à direita, tudo que está dentro dessa linha aqui, dessa div aqui, no caso é esse botão, vai ficar alinhado à direita. Tranquilo? Beleza, criei o botão. Agora, para esse botão funcionar,
que eu tenho que fazer? Esse botão, ele tem um ícone, ele tem tudo, só que eu preciso fazer com que ele vá para outro lugar, né? Então eu tenho que criar aqui o href. E esse href vai fazer com que ele vá para aluno.form. Ou seja, cliquei nesse botãozinho aqui, é para ele abrir o formulário do aluno. Oh, de novo, hein? É aluno.form mesmo, só que eu esqueci de informar que é uma rota. Então, route, chaves, route, aluno.form. É porque a idade vai chegando e a gente fica esquecendo das coisas, né? F5. Cliquei aqui no mais, aluno.form. Formulário de aluno, certo? Só para não passar batido o formulário de aluno, eu vou criar aqui uma formulário, certo? Arroba section conteúdo input type text id tx underline nome name tx underline nome placeholder nome aqui nome completo label eita Goiás label for tx underline nome arroba end section. Salvar. F5. Então já tem aqui, ó, nome aqui, tá vendo? Então, para esse nome ficar legal, faltou colocar um card, do mesmo jeito do outro. E aí eu vou deixar que vocês façam e me entregue que eu escolho um de um para poder colocar aqui. Isso justo para treinar, tá? Quando vai utilizar o Materialize, tem que colocar aqui classe no formulário. Vamos lembrar aqui, que eu não lembro desses negócios de cabeça não. Form. Input field. Input. Traço field. Então está dizendo que tudo que está dentro dessa div aqui é input do formulário. É input do Materialize. Aí ele já colocou o nome aqui em cima, colocou bonitinho. Se não tivesse um placeholder aqui, quando clicasse ele mexe. Então é um negócio bem legal. Eu vou dar um style paging top aqui de 50px, só para ficar fácil de você ver o nomezinho que eu coloquei lá. Beleza? Clicou aqui, ele sobe. Tirou, clicou, tirou. Clicou, tá vendo? Beleza. Ou seja,
que nós fizemos hoje? Página inicial, já está aqui. Você está na página inicial do prontuário eletrônico. Beleza. Arrumamos o layout para facilitar a manutenção do código, fazendo tudo bem separado, cada um no seu lugar, cada macaco no seu galho, certo? Depois de arrumar o código, nós fizemos esse botão aluno. Ao clicar no botão aluno, ele abre a listagem de alunos, nós colocamos um card, ok? Depois de colocar esse card, nós criamos o botão. Nós fizemos a logomarca, reorganizamos o tamanho da logomarca. Ao clicar no botão, ele abre o formulário já com input field, já reconhecendo. E já pegando até o histórico de preenchimento que eu tenho aqui no meu notebook, ok? Certo? E no celular, como é que ficou? Página inicial do celular. Você está na página tal. Se clicar na imagem, ele vem para a página inicial. A imagem é menor do que do computador. A imagem é menor e é centralizada. Clicou nesse canto aqui, nesses risquinhos, ele abre o menu. Dentro do menu nós deixamos apenas o aluno. Ao clicar no aluno, ele vai a listagem de alunos, onde nós fizemos uma tabela dinâmica, que as colunas ficam do lado e os nomes ficam no meio e vai passando dessa forma. Ao invés de passar de cima para baixo, vai passando para a direita. O botão mais ficou aqui, logo abaixo da tabela. Clicou em mais, ele abre o formulário que ocupa a tela inteira. Está dando um page de 50px, de cima para baixo. Clicou, ele mexe. Então nós já sabemos programar para o celular, como utilizar no celular, como utilizar no computador. Nós já sabemos a diferença, onde é que você programa para ele reconhecer as duas formas. Reconhecer o celular, que é aqui o S, S10, M10, L10. Nós já aprendemos a fazer a separação de setores, né? Nós vamos colocar aqui o setor conteúdo. Nós colocamos aqui o setor de títulos, onde vai ficar o título. Nós colocamos aqui estendendo o nosso layout principal para não ter que colocar HTML, body, para não ter que colocar essas coisas. O atalho, está me perguntando aqui o atalho para indentar o código no PHP Storm. Você pode utilizar o Ctrl L ou então o Ctrl Alt L. Eu utilizo o Ctrl Alt L. O que ele faz? Ele indenta do início ao fim. Ele ignora. Se eu não me engano, ou é Ctrl I ou Ctrl L, ele indenta só a linha onde está selecionado. Mas eu gosto de apertar Ctrl L e ele faz logo tudo. Ele já indenta tudo, tá bom? Então nós mexemos aqui no Extend, ok? Nós viemos aqui no layout e criamos o app, já linkando. Como eu falei no último vídeo, que o ideal seria você ter o arquivo no seu computador, nós colocamos esse JS aqui, esse jQuery aqui, já para funcionar. Tem o Materialize, já está tudo linkando, tudo foi feito download, está na pasta public. Nós fizemos também 2 templates, que eu já falei, e o principal. Muito bem. Dúvidas, sugestão, reclamação? Que bom que gostou, Dandas. Muito bom. Fico feliz. E os demais? O Olímpio caiu a conexão dele porque a internet estava ruim, né? Então eu acho que é isso aí. Que aí o vídeo não fica muito grande. Vocês vão ter pouquinhas coisas para praticar. Alguns detalhes para ser praticado. E na dúvida aí, manda mensagem, manda e-mail, fala comigo e eu tento tirar a dúvida de vocês. Eu queria agradecer a participação de todos e bom descanso aí nesse término de domingo. Domingo, 23 horas e 16 minutos, está acabando a nossa reunião. A reunião começou às 21 horas. Já deu, então,
Valeu, galera. Fica com Deus.